Olá pessoal, voltando à leitura aqui, certo? Programa de uma pessoa sustentável, plano diretor de reassentamento. Agora a gente vai para uma área bem interessante, tá? Daqui a pouco vai começar uma parte muito boa. Capítulo 4, procedimentos operacionais. Para a implantação do processo e relocalização, serão consideradas atividades distribuídas em 3 etapas do processo, quais sejam: fase 1 da preparação, também conhecida como fase pré-traslado, fase pré-mudança e outras. São desenvolvidas todas as ações institucionais e técnico-sociais que irão garantir a substituição de moradias de risco por moradias dignas, seguindo seus preceitos indicados pelo pelo PDRRE, que é esse Plano Diretor de Reassentamento e Relocalização, além de diversas ações relacionadas ao fortalecimento das comunidades, nas questões de inclusão do gênero, sustentabilidade ambiental e geração de emprego e trabalho e renda. Item 2. Fase da mudança. Corresponde à mudança física, fase pós-mudança, correspondente às ações que precisam ser desenvolvidas após transferência das famílias para as novas moradias, em restauração de atividades econômicas desenvolvidas em imóveis específicos. Item 4.1. Ações de etapa de preparação. Item 4.1.1. Arranjos institucionais, promulgação de leis e decretos. É o que já está acontecendo, né, gente? Como é que se diz? O plano diretor municipal que está sendo mudado, tá? E que muita gente não participou. Trata-se inicialmente de cumprir o estabelecido através do marco legal, deste documento onde foi indicado pela Procuradoria do Município a necessidade de criação de instrumentos legais para viabilizar a implantação do PDRR, quais sejam: Lei Municipal para suporte ao PDRR, Decreto de Desapropriação para uso de compra de terrenos de particulares para a construção de conjuntos habitacionais, Instrumento de transferência de dominialidade, quando o terreno para a construção do conjunto habitacional pertence ao Estado ou à União, inserção de comunidade no domínio de zonas de interesse especiais, ZEIS, emissão de instrumento jurídico para aplicação do aluguel de transição com recursos do programa com valor de R$ 500, entre outras que possam surgir no decorrer da implantação do PDRE. Sem prejuízo de outras atividades que possam vir a ser apontadas pela Procuradoria como necessárias ao tema, recomenda-se a realização das seguintes atividades. Item 1. Revisão pela Procuradoria desta versão do PDRR, para tomar ciência dos aperfeiçoamentos incluídos. Item 2. Revisão do projeto de lei oferecido pela Procuradoria em 2015, finalizando o projeto de lei à luz desta versão do PDRR, incluindo a redação da lei, discussão do texto e encaminhamentos para emissão da lei. Item 3. Preparação dos instrumentos jurídicos para inclusão da comunidade do Beira-Rio em zonas de interesse social, ZEIS. Item 4. Preparação dos instrumentos legais para a regularização da Lei de Regularização Fundiária. Item 5. Análise e emissão de instrumentos e encaminhamentos legais para o aluguel de transição no âmbito do Programa de uma Pessoa Sustentável. A coordenação dessas ações é de responsabilidade da Unidade Executora do Programa, UEP, em parceria com a Procuradoria-Geral do Município, PROGEM. Item 4.1.2. Arranjos institucionais, implantação e operação dos escritórios locais de gestão, ELO. A instalação e operacionalização dos ELOs para estruturação de espaços de diálogo social e mediação estão previstas para iniciar no primeiro semestre de 2021, antes do início do efetivo das obras do CBR. E a equipe técnica a ser contratada ficará responsável por promover a organização e o fortalecimento social, através da participação da comunidade durante todo o processo de intervenção do Programa de uma Pessoa Sustentável, incorporando as aspirações da comunidade nas áreas de urbanização, moradia, desenvolvimento econômico, saúde, assistência social e fortalecimento das organizações da sociedade civil, bem como esclarecendo as dúvidas e registrando as reclamações e queixas através de um sistema de comunicação social que os acompanhará todas as demandas inerentes ao processo de intervenção. Os elos são indispensáveis ao bom andamento de preparação e implantação do processo de relocalização. A instalação dos elos compreenderá a divisão proposta no Diagnóstico Socioterritorial, março 2020, conforme segue. Elo 1. A ser instalado na comunidade Padre Hildo e atenderá a população das comunidades Padre Hildo Bandeira, Cafofo, Liberdade, Brasília de Palha. Elo 2.
a ser instalado em território da comunidade Tito Silva, atendendo a população das comunidades Tito Silva, Vila Tamborzinho e Miramar. Elo 3, a ser instalado na comunidade São Rafael. Elo 4, a ser instalado na comunidade Santa Clara. Poderão também se dirigir aos elos pessoas do entorno das moradias-alvo de substituição, seja para informações, seja para registrar queixas e reclamações ou para participar de consultas e outros eventos promovidos pelos escritórios. Para o bom funcionamento dos elos, estará presente uma equipe multidisciplinar formada pelos seguintes profissionais, subdivididos em equipe-chave, equipe de apoio e equipe eventual. Equipe-chave, mobilizada em toda a contratação. Coordenador-geral, 1. Técnico social, 8. Arquiteto e urbanista, 1. Especialista de gênero, 1. Comunicólogo, 1. Especialista de desenvolvimento econômico, 1. Especialista ambiental, 1. Equipe de apoio mobilizada durante toda a contratação. Técnico de tecnologia da informação, 1. Advogado, 1. Apoio administrativo, 4. Estagiário de arquitetura, 2. Estagiário de serviço social, ciências sociais ou sociologia, 4. Estagiário de direito, 1. Equipe eventual, atuará durante a implantação da modalidade de compra assistida. Engenheiro civil ou arquiteto urbanista, 1. Técnico de campo, 1. Desenhista acadista, 1. Especialista imobiliário, 1. Analista de desenvolvimento de sistema, 1. Web design, 1. Facilitadora, 1. Equipe eventual para implantação do Plano de Desenvolvimento Territorial do CBR. Especialista em Negócios e Finanças Solidárias, 1. Especialista ambiental, 1. Especialista em gênero, 1. Agente de fomento, 1. Técnico de incubação de empreendimentos econômicos associativos, 1. Técnico de incubação de empreendimentos econômicos associativos, profissional com formação em economia ou áreas afins, 1. Instrutor técnico em curso do setor de construção civil, 1. Profissional técnico de edificações. Instrutor técnico para atividades empreendedoras com inserção de mulheres no mercado de trabalho, 1. Instrutor técnico em horticultura e piscicultura, 1. Técnico ambiental. Instrutor técnico em artesanato, confecção, corte e costura, 1. Profissional técnico em corte e costura. Instrutor técnico em empreendedorismo e qualificação, 1. Profissional técnico em administração. Instrutor técnico em gestão de resíduos sólidos em meio ambiente, 1. Profissional técnico em meio ambiente. Técnico em gestão de resíduos sólidos em meio ambiente, 1. Profissional técnico do meio ambiente. Instrutor para design de negócios, 1. Profissional em formação em economia e administração, áreas afins. Instrutor técnico em capacitação digitais, 1. Técnico para a área de tecnologia da informação. Técnico social para zeladoria comunitária, 1. De serviço social, ciências sociais, administração, áreas afins. Técnico social, profissionais de nível pleno, com formação em sociologia, psicologia, serviço social, ciências ou áreas afins. O atendimento ao morador é uma ação que acontece de várias formas ao longo de todo o projeto e prioritariamente no espaço dos elos, devendo acontecer durante a semana e em caso de necessidade ou em atividades pré-estabelecidas, também poderá funcionar nos finais de semana. A proposta é que esses escritórios sejam literalmente o elo de ligação entre a população e o projeto, possibilitando aproximar a população dos técnicos para esclarecer dúvidas sobre atividades que estão sendo previstas, buscando estimular a participação dos moradores em processos de discussão, visando minimizar impactos negativos ocasionados pelas obras. Todos os profissionais nos elos estarão qualificados a prestar informações, assim como preencherão documentos específicos de controle, visando o mapeamento de assuntos mais abordados e formas de encaminhamento dos moradores nesse sentido. A contratada deverá, entre outras, item 1, elaborar um plano de comunicação. Item 2, desenvolver o sistema de reclamações e queixa, que define e inclui os mecanismos para captar as queixas e reclamações da população, em relação ao andamento, não somente o andamento das obras, como também as queixas sociais, para encaminhar os atendimentos sistematizados em formato de relatório para o EP. Item 3. Identificar no CBR todas as organizações da sociedade civil com atuação local, com vistas a formar parcerias. Essas atividades estão detalhadas mais adiante. Em relação ao atendimento ao morador, está planejado para ocorrer de 4 formas. Atendimento individual. 1. 2. Atendimento coletivo. 3. Abordagem no campo. 4. Atendimento remoto.
Os atendimentos realizados serão sistematizados e discutidos entre os elos e a UEP, com o procedimento de retroinformação aos demandantes. Para alinhamento das respostas a serem repassadas aos moradores, serão realizadas reuniões quinzenais ou conforme necessidade com participantes a definir a UEP, empresas de obra, equipes de supervisão, etc., em local a ser definido posteriormente. Caso necessário, a fim de manter o fluxo de resposta mais rápido e eficiente às demandas, poderão ser realizadas reuniões remotas por telefonia móvel ou tratadas através da troca de e-mails. A equipe técnica social que atuará em cada elo deverá manter contato constante com a equipe da UEP, através de seu coordenador, objetivando garantir interlocução entre diversos atores públicos, discutindo as etapas e superar dificuldades no decorrer do projeto. Propor, definir, alinhar e avaliar ações e estratégias para melhor desenvolvimento do projeto junto à população beneficiária, bem como discutir as principais demandas dos moradores com a equipe da UEP. Na divulgação das atividades, deverão ser disponibilizados materiais informativos, panfletos, folders, cartazes ou outra forma de divulgação, construída através da equipe técnica dos elos, tanto física como virtual. As equipes dos elos também deverá divulgar os serviços prestados pelas secretarias municipais e ou instituições governamentais à população beneficiária, de forma a garantir e viabilizar o acesso às políticas públicas e sociais existentes no município e como mecanismo de efetivação da garantia de direitos. Ao final de cada mês, a equipe dos elos deverá encaminhar à equipe da UEP um relatório sistematizando as ações realizadas durante o período, incluindo atas de reuniões, listas de presença, registros fotográficos, a divulgação das atividades realizadas, os materiais distribuídos e o andamento dos trabalhos em campo. A estrutura física de cada ela deverá garantir a acessibilidade conforme normas técnicas e ter espaço compatível para os atendimentos e as demandas do dia a dia. Esses espaços vão variar de comunidade para comunidade e sua escolha deverá passar por aprovação prévia da equipe da UEP. A configuração recomendada é a seguinte: uma sala de recepção, hall de entrada, uma sala para coordenação geral, uma sala para oficinas e capacitações, sala multiuso, uma sala para equipe técnica social, uma sala para arquivo e guarda do material do expediente, uma ou várias salas para atendimento individual ou familiar, uma cozinha com dispensa e refeitório para lanche com até 10 pessoas, um conjunto de WC masculino e feminino acessível, placa externa de identificação. 4.1.3 Elaboração da planilha semestral de ação. Trata-se de elaborar um instrumento simplificado de planejamento e gestão. Sugere-se usar uma planilha do Excel, ordenando na primeira coluna todas as ações previstas em cronograma de execução de atividades que deverão ser desenvolvidas no semestre. Na segunda coluna estarão anotadas a data de entrega, finalização de cada ação. Na terceira coluna estarão registradas, para cada ação, as dificuldades visualizadas para execução. Na quarta coluna estarão anotadas de medida que precisam ser tomadas para resolver as dificuldades, cumprindo a contento as ações. 4.1.4 Formação de instâncias participativas. Visando garantir a participação e a transparência em todo o projeto, a equipe contratada deverá organizar a formação de instâncias participativas em cada uma das comunidades, formando as comissões de acompanhamento permanente, CAPS. Essas comissões serão formadas exclusivamente com pessoas das famílias alvo de reassentamento, que serão eleitas através do voto direto em evento programado pelo elo, especificamente para isso. Representantes da CAPS farão uma ponte com outras instâncias do poder público envolvidas no programa, que estão relacionadas diretamente com programas de políticas públicas que prestam os serviços essenciais para a população. Além das CAPs, serão desenhados formatos, modalidades e calendários para a realização de assembleias em cada uma das comunidades das quais participarão todos os interessados. Essas comissões de acompanhamento permanente têm várias funções dentro da metodologia participativa desse projeto, sempre procurando o aprimoramento dos produtos em elaboração, como também o estreitamento da relação com as instâncias não institucionais que participarão do processo. Considerando o foco na questão de gênero, é importante valorizar a participação do público representado por mulheres, moradores no CBR, nas comissões de acompanhamento das obras e nas demais instâncias de participação previstas.
Dependendo da metodologia a ser realizada, outras comissões poderão ser instituídas a depender da demanda apresentada pela população. Item 4.1.5 Comitês temáticos do CBR. A partir da institucionalização das CAPs, serão formados novos grupos de moradores voluntários que façam parte do público-alvo de intervenção e que demonstrem interesse em participar dos comitês temáticos de acompanhamento comunitário do Programa João Pessoa Sustentável, auxiliando nos acompanhamentos de obras específicos, como Comitê de Acompanhamento de Obras, Comitê de Relocalização de Famílias, Comitê de Acompanhamento das Oportunidades de Trabalho e Renda. As reuniões dos comitês temáticos deverão ser realizadas através de um calendário com pautas de discussão, definidas previamente com lista de frequência, registro fotográfico e as atas do que foi debatido com os membros da comunidade, garantindo a transparência e o feedback sobre encaminhamentos dados através de métodos participativos. As atividades de acompanhamento das obras irão ocorrer ao longo de todo o contrato. A partir do início das intervenções físicas, a equipe contratada tem como objetivo manter os moradores atualizados dos acontecimentos das obras e inauguração dentro do cronograma específico. Também devem ser realizadas, quando necessário, reuniões pontuais com grupos de comerciantes locais para discutir, com eles, formas de minimizar os transtornos relativos às obras. Caso seja necessário, após a primeira reunião com os comerciantes, poderá ser criado um comitê específico com este grupo. Outra instância de participação poderão ser construídas a partir de demandas que foram surgindo na comunidade a partir do processo contínuo de diálogo entre os moradores, levando em consideração as especificidades de cada comunidade e deverá levar em conta também a importância de incentivar a participação das mulheres e de outros grupos vulneráveis, sendo, portanto, positiva a formação de um comitê de gênero para que questões relativas a este tema tenham espaço de debate. Bom, gente. Dia 23h37. Paramos no item 4.1.6, tá, gente? Que já tô ficando com a voz cansada. Até mais.